Olá, meu amigo, minha amiga, estamos de volta com mais um Portal do José, hoje para mais um encontro, no momento em que a gente está vendo várias filas caminharem simultaneamente aqui do nosso país. Não é só o ex-presidente da República que prestará contas ao povo brasileiro, não. Muitas pessoas que estavam no seu entorno e que ocupam posições diferentes também prestarão contas. Algumas já estão presas, outras estão em vias de, e outras estão apenas tentando escapar nesse momento, mas a justiça vai chegar a essas pessoas também. Justiça que também está merecendo um holofote, uma lupa muito grande, porque acontecem situações que a cidadania não entende, como, por exemplo, o afastamento, de uma maneira muito sui generis, do juiz que substituiu o Sérgio Moro lá na 13ª Vara Federal lá de Curitiba e que foi afastado pelo Tribunal Regional Federal 4, também da região, por algumas situações, no mínimo também inusitadas. Muitas pessoas querem alguns comentários mais específicos sobre isso, eu vou conversar com vocês sobre essas questões, num dia também que se iniciou a CPI do MST. Como eu disse para vocês mais cedo, essa CPI para a direita, para os extremistas que estão buscando ali uma boia de salvação, que justifica a insanidade que eles sempre tiveram ao longo da vida, essa CPI pode ser um grande tiro no pé, diria até uma foice no pé, ou uma enxadada no pé. Eles podem estar pretendendo fazer uma coisa e no final da história isso pode sair do controle e virar uma outra situação absolutamente diferente e até positiva para os debates sociais aqui no nosso país. Vou conversar com vocês sobre essas questões, mas antes de mais nada é muito importante convidar você que está chegando agora no nosso portal a se inscrever. Você que é muito bem-vindo. Conheça os nossos outros vídeos. Se você gostar, recomende, compartilhe. Não esqueça de dar o seu joinha e de mandar os seus comentários para cá, porque ajudam também a chegar a mais pessoas como você. E também lembra você que nós temos aqui sempre o nosso chat para trocar algumas ideias ao vivo aqui, nós todos juntos, Se você puder, participe entre 5 horas e 5 e meia. E também o nosso clube de membros, que é uma ferramenta adicional que o YouTube coloca à disposição das pessoas que querem prestigiar os canais que têm afinidade, os canais que estão curtindo, os canais que querem incentivar, tá bem? Então, você também está convidado a se inscrever no nosso clube de membros. Então, vamos seguir em frente. Gente, como eu digo a vocês sempre, o nosso portal aqui, ele além de ser um portal onde a gente discute, eu emito opiniões, em função da minha qualificação jurídica, de ser advogado e professor de direito constitucional, todas as vezes que eu vejo uma coisa assim que é uma grande aberração, eu não posso me comportar como um mero espectador, Afinal de contas, eu tenho até, em respeito a todos os meus ex-alunos, de ser coerente com as coisas que eu sempre preguei. Então, enfim, eu fiz várias representações contra o governo Bolsonaro, os membros do governo, ao longo do nosso portal aqui. Foram mais de 20, em diversos órgãos. E algumas dessas representações, elas, para o meu espanto, elas receberam da Procuradoria-Geral da República respostas absolutamente criminosas que confessam ali, no mínimo, o crime de prevaricação de altos servidores públicos que deveriam, diante de uma denúncia feita por um cidadão como eu, tomarem uma atitude, mas não. Estão colocando ali sua reputação, o seu cargo, o seu futuro, em risco para defender coisas absolutamente indefensáveis. Então, eu fiz no último dia do governo Bolsonaro uma representação direcionada à PGR, cobrando providências sobre o uso de 2 aeronaves, uma que foi na frente para os Estados Unidos e uma que foi na sequência levando o presidente da República para nada de interesse público aqui no nosso país. Ele não podia fazer isso, o servidor público não pode fazer qualquer coisa que dê na telha, ele é obrigado a obedecer à lei, e a senhora Lindora até hoje não conseguiu me responder nos recursos que eu fiz na representação, aonde está o amparo legal do presidente da República gastar mais de R$1 milhão, no mínimo, em querosene de aviação, estrutura, para seu interesse pessoal. Eu coloco na representação, no meu recurso, que não é esse que está aqui na tela, algumas indagações para que ela oriente, inclusive, prefeitos e governadores, porque existe uma coisa que a gente chama simetria constitucional, O que vale para o presidente, vale para os governadores e prefeitos em termos de responsabilidade fiscal, responsabilidade administrativa, responsabilidade jurídica e criminal. E se os prefeitos poderiam também, no último dia de mandato, não tendo uma aeronave no município, alugar uma,
fretar uma para ir para qualquer lugar do mundo que quisesse para o seu interesse pessoal. Se os governadores podiam fazer isso também, se os servidores públicos podiam fazer isso de uma maneira aleatória. Bom, ela não respondeu. Então, isso vai ficar para quando o presidente Lula trocar o Procurador-Geral da República, a gente fazer novas interpelações, inclusive cobrando da Procuradoria-Geral da República, que protegeu o Bolsonaro, por que eles fizeram isso? Porque também não tem base legal para o Procurador-Geral da República, para quem me respondeu, fazer o que fez. Bom, e aí, para minha alegria, minha satisfação, eu vi hoje essa notícia aqui no jornal Estado de Minas. Tribunal de Contas da União pede esclarecimentos sobre gastos de Bolsonaro em viagem a Orlando. Então, o Tribunal de Contas da União, também fiz o ofício para lá e fiz para a Controladoria Geral da União. O ex-presidente da República ele vai ter que devolver esse dinheiro que usou de forma ilegal, de forma ilícita, de forma corrupta. E aí, gente, é o mínimo, né, que as autoridades têm que fazer quando acontece um tipo de situação. Então, a fila está andando nessa direção, né? Então vamos aguardar. Eu sempre acreditei que a cidadania pode ser exercida, as ferramentas estão aí, a gente vai vendo que lentamente algumas coisas vão acontecendo, né? Bom, mudando aqui de personagem dentro do clã, gente, eu não tinha visto isso aqui, aí me mandaram para mim, o Dudu Bananinha foi no estádio Itaquerão, do Corinthians, para uma entrega de 11 mil títulos ali para pessoas que estavam na luta da terra, na luta da propriedade, enfim. E o governo de São Paulo foi fazer essa cerimônia. Ele chegou lá achando que ia abafar, tomou vaia. E aí eu quero compartilhar com vocês esse momento, né, que ele foi homenageado. Vamos pegar aqui. Bom dia, Itaquerão! Sorriso amarelo. A pessoa tava vaiando. É palmeirense, calma. Aí saiu com essa, estão me vaiando, que eu sou palmeirense, Bom né? dia, gente. Hoje certamente é um dia de festa. Calma! Calma! É alegria. Dudu Bananinha, teve que acelerar o discurso e sair batido lá porque a situação estava complicada, né? Então, o lixo da história reserva surpresas para muitas pessoas. E aí, gente, teve início hoje a CPI do MST. E aí é impressionante como é que o Congresso Nacional já teve pessoas com mais inteligência, inclusive no campo do conservadorismo, no campo da direita, né? O que nós temos lá é um grupo de alucinados que ascendeu ao poder dentro do Congresso Nacional em função dos vídeos negacionistas que faziam, né, e fazem, e agora estão ocupando posições lá, mas eles acham que estão o tempo todo dentro de um grande estúdio, né, das redes sociais, fazendo as bravatas para as pessoas que o seguem. Um deles é esse senhor aqui, o senhor Gustavo Gaia, eu acho que esse é o nome dele. E aí ele entrou na CPI hoje. Gente, foi um lixão danado, tá? Mas esse pessoal acha que ter levantado um tema como o movimento do Sem Terra, que isso aí ia causar uma grande comoção, uma derrota da esquerda, uma desmoralização da esquerda. Olha, isso pode ser o maior tiro no pé, a maior foice no pé, a maior enxadada no pé, a maior picaretada no pé que eles podem estar dando na vida. Porque eles podem estar acendendo no Brasil um debate que mexa com consciências. É como se a gente estivesse aqui agora no Brasil no período da escravidão. E, de repente, os senhores de engenho fizessem ali uma comissão parlamentar de inquérito, né, para se investigar as razões por que os escravos, às vezes, fogem, por que eles fazem um quilombola, por que eles não se sujeitam, não se submetem à tortura, por que eles não se submetem aos maus tratos, por que eles não aceitam a realidade que é colocada ali, né? Então, algumas infelizes criaturas tentam fazer uma equivalência de situações que têm uma razão com outras que não têm, que têm uma razão completamente diferente. Aí quiseram esse senhor aqui, equiparar o movimento do Sem Terra aos baderneiros, os golpistas, os criminosos que tentaram destruir a República do nosso país, a República Brasileira, no último dia 8. Vou colocar só esse trecho que eu acho que dá para vocês escutarem. Eu vou comentar com vocês a fala dessa criatura. Aqueles que carregam esse país, responsáveis pela maior parte do nosso PIB e por geração de emprego. Eu achei muito fortuita a oradora que falou antes de mim, dizendo sobre o terrorismo do dia 8 de janeiro. Eu convido agora os parlamentares que estão presentes nessa comissão a fazer um exercício de imaginação. Imagine um grupo de pessoas invadindo um prédio público. Um grupo de pessoas está invadindo um prédio público num domingo, quando esse prédio público está
vazio, completamente vazio. Esse é o 8 de Do janeiro. outro lado, nós temos outro grupo também invadindo um prédio público, só que no dia de semana, quando os trabalhadores, os ministros do STF desse prédio público estavam lá dentro trabalhando. Só que esse grupo, eles estão carregando machados, foices e facões. Quais desses grupos os senhores consideram que mais se adequam ao critério de terrorismo? O grupo que tenta invadir no domingo, que não tem ninguém? Ou no grupo que tenta invadir com os ministros do STF lá dentro, segurando facas e foices? Valentão, rapaz, né? É impressionante. Gente, aí é o seguinte, às vezes a gente fica pensando, puxa vida, se eu fosse deputado e estivesse lá, eu ia ser obrigado a dizer, excelência, pela ordem, o senhor é muito imbecil assim mesmo, e desculpe se eu estou quebrando o decoro, ou o senhor está fazendo gênero de imbecil, estou fazendo tipo de imbecil, de cretino. Porque uma coisa é um grupo de trabalhadores fazer um movimento reivindicatório ou protestar por uma situação pontual. Se cometem excesso, de fato estão cometendo crime, mas são crimes ali dentro da esfera do direito penal. Outra coisa é um grupo de pessoas invadir um prédio público como uma das ferramentas, uma das etapas de destruir a democracia do país inteiro. Será que é muito difícil só entender a diferença entre uma criança que entra pula um muro para pegar uma goiaba de uma estrutura que quer destruir a nação de uma maneira geral? Então é engraçado, né? Mas é isso aí, gente, que vai pautar essa CPI para cima e para baixo. Muitas coisas aí a gente não vai ter muitas surpresas agradáveis, não. Nós veremos as situações mais bizarras do mundo, né? Mas, enfim, no final da história isso pode suscitar aí debates muito importantes aqui no Brasil. Vamos acompanhar. Eu vi hoje nessa abertura deputados e deputadas também muito gabaritadas, muito instrumentalizados para falarem ali do conflito de terras no nosso país, da necessidade de uma reforma agrária, das questões que são absolutamente absurdas que acontecem no campo aqui no Brasil, concentração de terras, enfim, latifúndio, assassinato de trabalhadores, enfim. Tem muitas situações aí que no final da história podem desmascarar essas pessoas todas. Bom, e para finalizar aqui, TRF4 afasta cautelarmente o juiz da Lava Jato. Gente, tem uma situação que já é no nascedor. O Poder Judiciário do nosso país, ele tem uma série de imperfeições e ele não é exclusividade do Poder Judiciário aqui no nosso país, porque é um poder composto por homens. Homens que deveriam, de uma certa maneira, homens no gênero, né, da espécie humana, enfim, que deveriam se pautar ali sempre por decisões isentas e independentes. Aí a gente teve, nos últimos tempos, aquilo que a gente conheceu como a Operação Lava Jato. O ex-juiz Sérgio Moro, ele ganhou simpatia de muitas pessoas nessa horda, né, anticorrupção, que de vez em quando chega a muitos países atrasados, como aqui no Brasil chegou, né? E ele passou a ser um paladino da justiça, entre aspas. Gente, ele cometeu muitas irregularidades, muitas ilegalidades, que até seriam escamoteadas não fosse a ambição política dele. Gente, teve alguns atos que o Moro fez, eu estava dando aula nessa época, né, e eu tinha que conversar com os alunos sobre isso. Uma das situações que foi assim, muito nítida foi quando ele mandou prender o ex-presidente, quer dizer, o presidente Lula, naquela condição ele era ex-presidente, né, para prestar um depoimento lá no aeroporto de Congonhas sem nenhum tipo de aviso prévio. Isso foi a coisa mais absurda, foi uma aberração. Depois teve o vazamento de gravações que estavam sob sigilo de justiça, coisas absolutamente incompatíveis com o comportamento de um magistrado isento. Isso já denunciava como é que isso estava repleto de podridões ali no meio desse processo todo, que ninguém era contra a princípio de se prender pessoas que estivessem fazendo malversação de dinheiro público, mas aí se demonstrou a corrosão que estava acontecendo. Quando ele sai da magistratura e aceita ser ministro de Bolsonaro, aí pronto, aí acabou, aí foi a confissão da sua deformação moral, da sua deformação de princípios, da sua falta de patriotismo e de noção. E aí ele jogou todo o sistema judicial aqui no nosso país sob suspeição por conta desse tipo de situação. As consequências para o Brasil, para a justiça, nós estamos vendo até agora. E aí surge mais um magistrado para substituir o Sérgio Moro e, ao que tudo indica, também cometeu alguns deslizes, né? Ele não poderia jamais ter um registro de e-mail escrito Lula, @Lula,
porque isso já o colocou também no mesmo patamar daqueles que estavam dentro do Poder Judiciário, não tendo o mínimo de isenção. É difícil comentar algumas coisas aqui, gente, sem saber tudo que está acontecendo. Nós vamos ter que aguardar mais alguns momentos, mais algumas informações, para depois a gente fazer aqui uma avaliação bem honesta, bem isenta, porque nós aqui não temos essas amarras com essas estruturas, né? Então a gente vai poder dissecar melhor esse assunto aqui sem proteger nenhuma criatura que tenha feito malversação, né? A fila está andando para muita gente aí. Então, gente, vamos aguardar, vamos ter um pouquinho mais de paciência e ver qual é a verdade dessa história, tá bom? Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!